Oi, gente, tudo bom? Aqui é o Bel. Estou gravando a segunda aula das três que a gente combinou que eu estaria gravando, tá? Hoje vai ser sobre a introdução aos processos eletroquímicos. Então, hoje a gente vai aprender como que a gente monta uma reação eletroquímica, como que a gente lê uma reação eletroquímica e como que a gente balanceia uma reação eletroquímica, tá? Então, é bem o basicão de eletroquímica mesmo, tá? Eu peço que vocês tentem assistir essa sequência de duas aulas de eletroquímica, porque o professor Luan ele fez um levantamento e o que mais cai da nossa frente de fisicoquímica no Enem é eletroquímica, né? Para mim foi uma surpresa super triste, né? Porque a gente teve pouco tempo para trabalhar eletroquímica, mas eu vou tentar deixar o mais mastigado possível para que vocês consigam ir bem na prova do Enem na questão de eletroquímica, tá bom? Ou nas questões, né? Pode ser que apareça mais, tá bom? Então vamos lá? Bom, então para a gente começar, eu queria dar uma breve introdução do que é eletroquímica, tá bom? É uma definiçãozinha mais ou menos só para a gente conseguir começar. Então, a eletroquímica é o campo da química que estuda os processos de transferência de elétrons em reações químicas, ok? Então, tudo que a gente viu até agora na EP, tá? Eu acredito que em todas as frentes, nós não nos preocupamos com o que estava acontecendo com os elétrons. A gente só se preocupava com os balanceamentos de massa, né? Então a gente se perguntava: como que esses átomos dos meus reagentes se reorganizaram para formar esses produtos? Era isso que a gente se perguntava, tá? Mas aqui a nossa pergunta principal é: o que acontece com os elétrons dessas reações químicas, tá? As reações eletroquímicas, elas têm uma propriedade muito interessante que elas vão converter a energia química em energia elétrica. O inverso também é possível acontecer, em que a gente utiliza energia elétrica para converter em energia química, que é basicamente o funcionamento que a gente tem, por exemplo, da bateria dos nossos celulares, certo? Então a gente tem uma reação eletroquímica ali que acontece em um sentido fornecendo energia elétrica, e depois quando a gente fornece energia elétrica para esse sistema colocando o carregador na tomada, a gente vai converter a energia elétrica em energia química, né? E depois a gente pode usar essa energia química que vai se converter lentamente em energia elétrica para a gente usar o nosso celular. Porém, para a gente aproveitar muito bem a energia dos processos eletroquímicos, a gente precisa conduzir essa reação em alguns sistemas que a gente conhece como células eletroquímicas, que aí vai dar origem àqueles nomezinhos que a gente conhece mais ou menos, né? Que a gente tem alguns traumas, células galvânicas, pilhas, eletrólise e todas essas coisas que todo mundo adora, ok? Então são nessas células eletroquímicas que vão estar acontecendo as reações do tipo redox, tá? Ou reações que a gente chama do tipo oxirredox, tá bom? Que são as reações em que ocorre a transferência de elétrons. Então, nessas reações redox, existem dois processos que ocorrem simultaneamente, tá? Então, vai ocorrer a redução e um segundo processo chamado de oxidação. Então, o que é a redução? A redução é quando uma espécie química vai receber elétrons provenientes de outras espécies da reação química, tá bom? Então, por exemplo, aqui a gente tem o cátion cálcio 2+, recebendo 2 elétrons e indo para cálcio metálico, né, o cálcio zero ali, certo? Então, redução é quando a gente recebe elétrons de outras espécies e a gente faz um processo de redução, tá bom? A oxidação, por outro lado, é o processo inverso. É quando uma espécie química libera elétrons para outras espécies da reação química. Certinho? Então, por exemplo, quando a gente tem o alumínio metálico, certo? Indo para o cátion alumínio 3+, e liberando 3 elétrons por consequência. Certo? Então, isso é o processo de oxidação. Então, na redução, a gente recebe elétrons de outras espécies químicas ou de uma corrente elétrica, no caso, né? E aqui no caso da oxidação, a gente vai estar liberando elétrons para o nosso sistema químico, ok? Então, como eu disse, a oxidação e a redução são processos que ocorrem simultaneamente, ok? Então, vamos olhar essa reação aqui em um pouquinho mais de detalhe, tá? A reação entre o zinco metálico, certo? Então, ZnS, e o cobre na forma de um cátion 2+, tá bom? Então, a reação química que a gente vai ter acontecendo vai ser essa aqui. Zinco na forma sólida, ou seja, na forma metálica. Lembro que todo metal na forma metálica dele vai ter carga zero, tá bom? Mais cobre 2+, formando zinco 2+, então zinco 2+, na forma catiônica, mais cobre na forma metálica, então cobre zero, tá bom? Então aqui a gente vai conseguir identificar alguns processos, certo?
Então, é uma reação eletroquímica, então a gente vai observar a redução e a oxidação. Então, vamos olhar primeiro para o cobre. Então, o cobre ele passou de 2+, né, valência 2+, para uma valência 0, ok? Lembra vocês que carga do elétron a gente considera uma carga negativa, então 2+ ganhando, então é mais duas cargas negativas, então mais 2 menos 2 vai dar 0, certo? Então aqui o cobre, né, o cátion cobre 2+, ele vai sofrer um processo de redução, ele vai ganhar, entre aspas, certo? 2 elétrons e vai ir para a forma metálica. Como a redução ocorre simultaneamente com a oxidação, então quem vai oxidar vai ser o zinco, certo? Então o zinco na forma metálica aqui é carga 0, então como ele vai perder vai ser menos, então 0 menos menos 2 vai para mais 2, então zinco 2+ aqui, tá bom? Então como ele perdeu esses 2 elétrons, ele sofreu um processo de oxidação. Tudo bem? Então é assim que a gente olha para uma reação eletroquímica. A gente olha ela por completo e a gente identifica quem vai sofrer o que, ok? Bom, agora que a gente aprendeu a identificar com quem ocorre a redução e com quem ocorre a oxidação numa reação eletroquímica, tem outra coisa que é importante a gente fazer, que é identificar quem que é o agente do que na nossa reação eletroquímica, tá? Então o que isso quer dizer? Então vamos olhar de novo para a nossa reação eletroquímica aqui. Então a gente tinha essa reação eletroquímica, e nós identificamos que o zinco, então, ele vai sofrer uma oxidação indo de zinco metálico a zinco cátion 2+, e o cobre na forma de cátion 2+, sofre um processo de redução indo a cobre metálico, certo? Então, é isso aqui. Então, o cobre 2+ ganha 2 elétrons, então ele sofre uma redução, e o zinco metálico perde 2 elétrons, sofrendo uma oxidação. Ok? Então, como o cobre 2+, ele sofre a redução ganhando 2 elétrons, e a redução demanda que ocorra uma oxidação também, então a gente poderia dizer que o cobre ele faz com que o zinco oxide. Então, o cobre 2+, o cobre nessa forma de cátion 2+ aqui, ele é o agente oxidante do zinco. E o inverso também é verdadeiro, certo? Então, como o zinco ele faz um processo de oxidação e ele demanda que ocorra a redução também, então o zinco metálico ele promove a redução do cobre, certo? Então, chama a atenção do seguinte, quando a gente fala de agente oxidante e agente redutor, a gente está falando de quais são os reagentes que vão promover a oxidação e quais são os reagentes que vão promover a redução, certo? Então, só faz sentido a gente falar de agente oxidante e agente redutor nos nossos reagentes. Belezinha? Bom, para nossa sorte, certo? A reação que a gente viu entre o zinco metálico e o cobre 2+, os dois oxidavam e reduziam por 2 elétrons. Quando isso não acontece, tá? A gente precisa olhar para a nossa reação eletroquímica utilizando uma coisa que a gente chama de método das semi-reações. O que é o método das semi-reações? É uma forma que a gente usa, tá, para estudar uma reação redox, criando duas reações, tá? Uma reação de oxidação e uma reação de redução. A reação global eletroquímica, que a gente vai adquirir, vai ser a soma dessas duas semi-reações, tá bom? Então, a gente vai fazer como se a gente estivesse trabalhando com a lei de Hess. Nós ajustamos duas equações, certo? Para a gente cortar o número de elétrons, e depois a gente soma encontrando uma global. E essa global representa o nosso processo eletroquímico. O método das semi-reações ele é muito vantajoso quando a gente precisa fazer um balanceamento redox. Ou seja, quando a gente tem que fazer não só o balanceamento de massa dos dois lados da nossa equação química, mas também quando a gente tem que fazer um balanceamento de carga. E aí a gente não pode escapar do método das semi-reações. Já que a gente está trabalhando com cobre 2+, e com zinco, vamos continuar trabalhando com essa reação e vamos tentar encontrar, então, qual seria a semi-reação de oxidação e qual seria a semi-reação de redução para essa reação eletroquímica, tá certo? Então vamos lá. Para a reação entre o zinco metálico e o cobre 2+, vamos montar a semi-reação de oxidação, que vai ser zinco metálico, então zinco 0, indo a zinco 2+, e portanto liberando 2 elétrons. E a semi-reação de redução vai ser com cobre 2+, que o cobre 2+ vai receber esses 2 elétrons, indo a cobre metálico. Então, nós temos aqui nossa semi-reação de oxidação e nossa semi-reação de redução. Agora, basta que a gente some essas duas semi-reações. Então, vamos lá.
Já que a gente já chegou nas semi-reações, agora basta que a gente some essas duas expressões, ok? Então, vamos somar. Então, eu coloquei primeiro aqui minha semi-reação, perdão, de oxidação, e aqui minha semi-reação de redução, tá? Não faz nenhuma diferença se eu faço a oxidação primeiro e a redução segundo, ou o contrário, tá bom? O que importa aqui é que o número de elétrons que a gente tem como reagente e o número que a gente tem de elétrons como produto seja igual. Para nossa sorte, aqui a gente está liberando 2 elétrons e aqui a gente está consumindo 2 elétrons. Então, foi que é uma beleza. Por exemplo, vamos supor que aqui em cima a gente libere 3 elétrons e aqui embaixo a gente mantenha 2. O que a gente tem que fazer? A gente vai ter que fazer o mínimo múltiplo comum, certo? Entre os números de elétrons que a gente tem entre os reagentes e produtos, para que a gente possa cortar. Então, o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3 é 6. Então, a gente precisa multiplicar essa primeira equação química até que a gente chegue em 6 elétrons. Então, se a gente tem 3 aqui, a gente multiplicaria por 2. E a de baixo a gente multiplicaria por 3, porque a gente tem 2 elétrons aqui. E aí ficaria 6 elétrons de reagente, 6 elétrons de produto. A gente corta e não sobra nenhum elétron na equação global, tá bom? Na equação final eletroquímica. Não pode aparecer nenhum elétron na equação final eletroquímica. Se aparecer, você fez alguma coisa errada, ok? Então essa é uma forma que a gente já sabe que a gente errou. E aí é só olhar de novo as semi-reações e dar uma ajustadinha, tá bom? Então vamos somar essas duas aqui. Então 2 elétrons de reagente, 2 de produto, a gente corta e soma o que sobrou. Então a gente vai chegar na mesma expressão eletroquímica que a gente estava trabalhando antes, belezinha? Quando a gente está trabalhando com metais e espécies iônicas monatômicas, então, por exemplo, zinco 2+, é uma espécie iônica monatômica, cobre 2+, espécie iônica monatômica. Esse método é muito tranquilinho da gente fazer e ele é muito prático. Ele começa a dar uma complicada quando a gente começa a trabalhar com espécies que são poliatômicas, tá? E quando a gente começa a trabalhar com grupos funcionais orgânicos, por exemplo, tá? E aí, para a gente conseguir trabalhar com essas espécies, a gente precisa introduzir uma coisa que se chama NOx, que é o número de oxidação. Então, esse NOx, tá bom? A gente não vai se preocupar muito no que ele é, mas basicamente para a gente ele é um número, ok? Então a gente vai utilizar ele para descrever uma carga aparente de uma espécie química, belezinha? Eu vou passar para vocês algumas regrinhas, tá bom? Não vai fazer muito sentido agora, mas daqui a pouco, quando a gente começar a aplicar essas regrinhas, vocês vão entender mais ou menos o que a gente vai fazer, ok? Então, são 5 regrinhas que eu separei pra gente. A primeira é que em substâncias simples, o NOx será zero, tá bom? Lembro vocês, substâncias simples são, por exemplo, H2, O2, metais na sua forma metálica, então, por exemplo, ferro metálico, zinco metálico, ok? O NOx do hidrogênio é sempre mais um, ok? Então, por exemplo, o hidrogênio no HCl, aquele hidrogênio ali ele vai ter NOx mais 1. Essa regra só não vale para quando a gente está trabalhando com hidretos, que aí a carga do hidrogênio vai ser menos 1. Então, por exemplo, quando a gente está trabalhando com NaH, CaH2, tudo bem que são espécies que nós conhecemos como hidretos, mas elas são bastante raras de aparecer. Então, para a gente, praticamente sempre o NOx do hidrogênio vai ser mais 1. O NOx do oxigênio é sempre menos 2, exceto quando nós estamos em peróxidos ou superóxidos. Então, o que é um peróxido? Por exemplo, o peróxido de hidrogênio, H2O2, água oxigenada, ok? E aí ele vai valer menos 1 nessa molécula, tá bom? Mas também são bastante incomuns de aparecerem pra gente em exercícios, tudo bem? Se a gente lembrar que o NOx do hidrogênio é mais 1 e o NOx do oxigênio é menos 2, claro, exceto quando eles estão, né, em substâncias simples como H2 e O2, que aí vai ser zero, tá bom? Mas a gente lembrar que o hidrogênio é mais 1, o oxigênio é menos 2, a gente consegue fazer vários e vários exercícios, tá bom? Quarta regrinha, então, em íons monatômicos, então, por exemplo, Cl-, Na+, o NOx vai ser igual à carga, ok? E por fim, em substâncias compostas, a soma do NOx dos elementos da espécie química será igual à carga da espécie. A gente vai usar muito essa regrinha aqui para encontrar o NOx de elementos que a gente não conhece, tá bom?
Como recomendação, sugiro que vocês assistam a aula do professor Igor sobre NOx, se vocês quiserem dar uma complementada, tudo bem? Então o Igor é um professor muito bom, muito mais calmo do que eu para explicar esses detalhezinhos, e lá vocês vão ter uma maior riqueza de detalhes, tá bom? Mas tendo isso aqui, já é o suficiente para a gente começar a brincar. Bom, então vamos lá, vamos fazer alguns exemplos? Então olha lá, exemplo, calcule o número de oxidação de cada um dos elementos dos ácidos HCl, ácido clorídrico, H2SO4, ácido sulfúrico e HNO3, ácido nítrico. Vamos começar pelo HCl, tá bom? Sempre que eu estou resolvendo um problema de eletroquímica que eu tenho que calcular o NOx, eu gosto de colocar as cargas em cima de cada um dos elementos da minha espécie química, tudo bem? Então eu tenho a espécie HCl, certo? Então eu vou separar H e Cl. Vou colocar o NOx dos átomos que eu tenho na minha espécie, tudo bem? Do hidrogênio vai ser mais 1 pela regrinha e do cloro eu não sei, tudo bem? Eu tenho que descobrir quanto que vai ser a carga do cloro. Então, eu sei que o NOx total do hidrogênio nessa molécula vai ser a carga dele mais 1 vezes 1. Então, o NOx do hidrogênio total nessa molécula vai ser 1, tudo bem? Por outro lado, eu preciso descobrir o do cloro, certo? Mas eu sei que pela regrinha que, como a carga dessa espécie é zero, certo? Isso aqui não é um cátion, não tem sinal positivo, e também não é um ânion, não tem sinal negativo. Então eu sei que a somatória do NOx total do hidrogênio e do cloro vai ter que dar zero, certo? Então o que eu vou fazer? Vou fazer 1 mais x igual a zero. E aí eu encontro que x vale menos 1, certo? Então, y vezes 1, que é a carga, né, de um átomo de cloro, vezes 1 vai ser menos 1. Então, portanto, a carga, o NOx de um átomo de cloro vai ser menos 1. Ok? Então é assim que a gente opera para encontrar no caso do HCl. Bom, então vamos lá. Vamos dar continuidade? Vamos fazer agora para o ácido sulfúrico, ok? Então a gente vai montar a mesma tabelinha que a gente montou. Qual que é a diferença? Que vai ter uma coluna a mais, certo? Porque em vez de ter duas espécies só, como no caso do HCl, agora a gente tem 3, tudo bem? Por sorte, são duas que a gente conhece, né? Uma regrinha que vai dedurar para a gente qual que vai ser o NOx, certo? Então vamos lá. A espécie hidrogênio, tá? A gente sabe que pela regrinha tem NOx 1 para cada átomo. E o NOx total, então, vai ser a carga mais 1 vezes o número de átomos que eu tenho. Então, se eu tenho 2, vai ser vezes 2. Então, a carga total do hidrogênio nessa molécula é mais 2. Vou fazer essa regrinha agora com o oxigênio, certo? Um átomo de oxigênio, menos 2 a carga que a gente tem pela regrinha. Como a gente tem 4, menos 2 vezes 4 vai dar menos 8. Essa espécie aqui é eletricamente neutra, não é um cátion e também não é um ânion, então a soma de todas essas cargas parciais tem que dar zero. Então, mais 2 mais x menos 8 tem que dar zero. E daí que eu encontro que x vale 6, certo? Então, a carga do enxofre vezes esse 1 átomo que a gente tem vai dar mais 6. Então, como aqui é vezes 1, y também vai ser mais 6. Então, o NOx do enxofre nessa molécula vai ser mais 6. Ok? Bom, então agora só falta a gente falar do ácido nítrico, certo? Então, se você já viu o exemplo do ácido clorídrico e do ácido sulfúrico, recomendo que você dê uma pausa nesse vídeo e tente fazer na mão, tá bom? Mas vamos lá. Então, a gente vai montar a mesma tabelinha, certo? A mesma tabelinha que a gente trabalhou. A gente só vai mudar os múltiplos aqui, que são os elementos que a gente tem, a quantidade de átomos, certo? Então, NOx do hidrogênio mais 1 vezes 1, igual a NOx total de mais 1. Oxigênio, temos 3, então menos 2 vezes 3, menos 6. É, de novo, uma espécie eletricamente neutra, certo? Então, o que a gente vai fazer? Mais 1 menos 6 mais x vai ser 0, ok? Então, é daí que a gente tira que o x vale mais 5. Então, a carga de um átomo de nitrogênio vezes 1 vai ser mais 5. Então, portanto, a carga do nitrogênio nessa molécula é mais 5. O número de oxidação do nitrogênio nessa molécula é mais 5. Ok? Bom, então para a gente terminar, vou deixar aqui alguns exercícios para vocês fazerem, tudo bem? Então são 3 balanceamentos, eu vou fazer o primeiro para vocês verem como que a gente faz, e os outros 2 ficam por conta de vocês, tá bom? Então olha só,
Balanceie e indique os agentes oxidantes e redutores das reações eletroquímicas a seguir. Então a gente tem CS2 mais H2S mais Cu indo para Cu2S mais CH4. B. MnO2 mais HBr formando MnBr2 mais Br2 mais água. E a terceira, K2CR2O7 mais água mais enxofre formando KOH mais Cr2O3 mais SO2. Beleza? Então vou fazer a primeira com vocês e aí vocês ficam por conta para fazer as demais. Tudo bem? Não é nada muito difícil, tá bom? E se vocês precisarem de ajuda, é só mandar uma mensagem que a gente dá um jeitinho, beleza? Bom, gente, então vamos lá. Vocês já conhecem, minha letra não é muito bonita no virtual, no presencial talvez não fosse muito diferente, mas vamos lá. Então a gente tem essa reação química aqui e a gente quer balancear, certo, ela. Qual que é o problema? Uma reação eletroquímica, tudo bem? Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar as regrinhas que a gente conhece. Carga do hidrogênio mais 1, certo? Carga do hidrogênio mais 1. Não temos oxigênio. Temos substâncias simples? Temos o cobre metálico. Então essa carga aqui é 0. Beleza? Agora que a gente descobriu isso aqui, a gente vai descobrir o resto. Belezinha? Então olha só. Vamos começar primeiro pelos reagentes, tá bom? Então, mais 1 vezes 2, carga total, mais 2, certo? Mais 2 mais x igual a 0. Então, a carga do enxofre é menos 2, a carga total dele, e a carga de um enxofre é menos 2, certinho? Agora, vamos fazer o CS2, já que a gente descobriu a carga do enxofre, certo? Então, aqui vai ser menos 2 vezes 2, menos 4, certo? Então, menos 4 mais x igual a 0. Então, aqui vai ser mais 4. Mais 4 dividido por 1, mais 4. Perfeito? Então, fizemos os reagentes. Vamos fazer aqui agora os produtos? Então, enxofre continua sendo menos 2, certo? Menos 2. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 mais x tem que dar 0. Então, aqui vai ser mais 2. Mais 2 dividido por 2, mais 1. Perfeito? Mais 1 vezes 4, mais 4. Mais 4 mais x tem que dar 0, menos 4. Menos 4 dividido por 1, menos 4. Ok? Então é dessa forma que a gente encontra o NOx de cada uma das espécies, que foi o que a gente aprendeu até agora, certo? Muito bem. Então o que a gente vai fazer agora? Agora a gente tem que identificar quem que reduziu e quem que oxidou. Tudo bem? Então veja só. Carbono, ele estava mais 4 e foi para menos 4. Então, ele sofreu um processo de redução, certo? Então, redução. Então, se ele estava mais 4 e foi para menos 4, significa então que ele ganhou mais 8 elétrons, certo? Então foi isso que aconteceu com ele. Perfeito? Vamos ver agora o enxofre. Enxofre menos 2, menos 2, menos 2. Então não aconteceu nada com enxofre. Hidrogênio mais 1, mais 1. Então também não aconteceu nada. Cobre foi de 0 para mais 1. Então o cobre sofreu um processo que a gente conhece como oxidação. Então ele oxidou, certo? Um elétron, tá? Esse E com um tracinho aqui a gente conhece como elétron, certo? Mesma coisa. Ok? Bom, então o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que montar nossas semi-reações, tudo bem? Eu gosto de montar a minha semi-reação somente com a espécie que está reduzindo. Então, por exemplo, eu não vou colocar CS2 indo a CH4. Eu vou colocar carbono indo de mais 4 a menos 4, ok? Então, olha só. Então, carbono mais 8 elétrons, certo? Então, carbono, sei lá, mais 4, indo a carbono menos 4. Eu não preciso colocar a espécie toda aqui, tudo bem? Não quer dizer que está certo, mas também não está errado em termos práticos, beleza? Então, essa é a minha semi-reação, semi de redução, tá? Agora, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer a nossa semi-reação de oxidação. Então, vai ser o cobre indo a cobre mais
mais um elétron, certo? Então, essa aqui é a semi de oxidação. Perfeito? Qual que é o problema? O número de elétrons não bate, certo? Então aqui a gente tem 8 em cima, na semi-reação de redução, e aqui embaixo a gente tem um elétron na semi-reação de oxidação. Então a gente tem que encontrar o mínimo múltiplo comum entre 8 e 1 e ajustar as reações, certo? Então o MMC entre 8 e 1 é 8. Então a gente tem que ajustar essa expressão aqui multiplicando por 8. Então vamos ajustar aqui, ó. 8, 8 e 8, certo? Então, o que a gente vai ter? Um carbono na forma dele mais 4. A gente vai cortar elétron com elétron, certo? Então, mais 8 cobres. Indo para carbono na forma menos 4, mais 8 cobres mais. Ok? Então, agora que a gente fez as semi-reações e encontrou a global eletroquímica, a gente volta com esses valores ali para a nossa reação e balanceia, tudo bem? Então, a gente tem aqui um carbono na forma mais 4, então já está balanceado, é um mesmo. Essa espécie a gente deixa para balancear depois. O cobre, a gente viu que a gente precisa ter 8 cobres, então vamos colocar aqui, certo? Como a gente tinha 8 cobres aqui, e aqui é uma espécie que usa 2 cobras, então o coeficiente estequiométrico aqui vai ser 4, certo? E por fim, aqui nesse carbono, certo? A gente viu que era 1 para 1, continua sendo 1, certinho? Então vamos olhar agora o resto. Enxofre, nós temos 1, 2, 3 contra 4 aqui, então temos que balancear. E o hidrogênio a gente tem 2 aqui e 4 aqui. Então, se a gente colocar um 2 aqui, fica todo mundo certo. Então temos 2 enxofres aqui, 4 no total. E aqui a gente vai ter 2 vezes 2, 4 hidrogênios. E agora está balanceada a nossa reação eletroquímica. Por fim, então, falta a gente identificar quem que é o agente redutor e quem que é o agente oxidante, certo? Então, como aqui sofreu a redução, né, o carbono sofreu a redução, então essa espécie química aqui é nosso agente oxidante, certo? E como o cobre oxidou, então essa espécie aqui é nosso agente redutor. Beleza? Então é assim que a gente faz um balanceamento por oxi-redox utilizando o método das semi-reações. Ok? Então agora é com vocês para fazer o B e o C. Qualquer coisa, me manda um toque, que aí a gente se ajuda. Belezinha? Então, até a próxima aula, pessoal.